Olá, hoje vamos fazer uma análise mais aprofundada da lição 8 da CPAD Adultos. O título é bem direto: Uma igreja que enfrenta os seus problemas. Vamos olhar para Atos capítulo 6, versículos 1 a 7. A igreja estava crescendo muito rápido, né? E com isso, claro, vieram desafios internos. Uma tensão ali entre grupos diferentes. O nosso objetivo aqui é entender como eles lidaram com isso. Exato. E essa análise vai nos levar a pontos bem importantes, como a sabedoria que vem do Espírito Santo, que a verdade prática da lição destaca bastante, é o ponto central para a gente aplicar hoje. E também como essa situação toda acabou levando à instituição da diaconia, do serviço. Ah, sim. O texto áureo lá em Atos 6, versículo 3, já dá uma pista da solução, né? Escolher gente de confiança, cheia do Espírito, cheia de sabedoria, para cuidar de uma tarefa bem específica. Isso mesmo, um direcionamento claro desde o início. Então vamos começar pelo problema em si. O tópico I da lição fala sobre identificar os conflitos. Atos 6.1 menciona uma murmuração, uma queixa dos gregos contra os hebreus. Quem eram esses grupos exatamente? Olha, basicamente os gregos eram judeus helenistas. Eles vinham de fora da Judéia, falavam grego, tinham uma cultura mais, digamos, influenciada pelo mundo greco-romano. Já os hebreus eram os judeus dali mesmo, de Jerusalém, que falavam aramaico, tinha uma barreira cultural, de língua mesmo, sabe? E isso gerou um atrito. Entendi. Uma diferença cultural que poderia rachar a igreja. Podia mesmo. Ameaçava a unidade. Por isso os apóstolos tiveram que agir rápido. E o texto fala que as viúvas helenistas estavam sendo desprezadas no ministério cotidiano. Isso já mostra uma questão bem prática, né? Uma coisa social mesmo, uma falha na distribuição da ajuda. Sim. E isso é fundamental. Mostra que a igreja, ela é um organismo vivo, espiritual, claro, mas também precisa ter uma organização social que funcione. Esse conflito, na verdade, expôs um certo desequilíbrio nessa área social. Faz sentido. Às vezes a gente separa muito, né? O espiritual do social. É uma tendência. Mas a Bíblia inteira, desde o Antigo Testamento, lá em Isaías, até Jesus em Mateus 25, insiste que cuidar de quem precisa é parte essencial da nossa fé. A igreja precisava reajustar isso urgentemente. Ok. Então, diante dessa situação complicada, como é que a liderança reagiu? Atos 6, versículos 2 e 4, mostram que os apóstolos perceberam a gravidade, mas também definiram prioridades, né? Eles disseram que não seria certo eles deixarem a palavra de Deus para ficar servindo às mesas. Queriam se dedicar à oração e ao ministério da palavra. É interessante observar como eles viram isso. Eles não criaram uma oposição, tipo, ou a gente ora e prega ou a gente serve às mesas. Não foi isso. Pelo contrário, eles entenderam que as duas coisas fazem parte da mesma missão da igreja, uma única missão. Ah, interessante essa perspectiva. Sim, porque falhar no cuidado social seria falhar na missão como um todo. Assim como abandonar a oração e a pregação também seria. A igreja não pode ser só, digamos, um clube de oração, nem só uma ONG de assistência. Tem que ter o equilíbrio. Entendi. A solução, então, veio por meio da delegação. Eles pediram para a comunidade escolher 7 homens para cuidar desse importante negócio, como diz o versículo 3. Foi aí que nasceu a diaconia, então. Exatamente. Embora o termo diaconia aqui se refira mais à função de servir, ao serviço em si, é claramente a raiz do ofício diaconal que a gente conhece hoje. E é muito, muito significativo que os apóstolos tenham chamado essa tarefa de importante negócio. Isso valoriza demais o serviço prático, sabe? Algo que, infelizmente, às vezes é visto como secundário hoje em dia. Verdade. Para eles era central. Totalmente central. E para essa tarefa tão importante, os critérios de escolha eram bem altos, como o tópico 3 detalha. Atos 6.3 pede boa reputação. O material de apoio até explica que a palavra grega para isso, martireu, tem a ver com ser uma testemunha autêntica, de integridade comprovada. É uma barra bem alta, né? Para um papel que alguns talvez vissem como só administrativo,
O caráter era o primeiro ponto, inegociável. E não parava aí, né? Não mesmo. Precisavam ser cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Ou seja, não bastava ser correto, ético, exigia também poder espiritual, fervor e um discernimento prático para resolver os problemas do dia a dia. Uau! O ideal bíblico é essa combinação poderosa: integridade firme, unção espiritual e sabedoria prática. Faz todo sentido. Resumindo então nossa conversa, essa passagem de Atos 6 destaca muito a importância do serviço cristão e como a igreja funciona nessas duas áreas juntas, a espiritual e a social. Elas não se separam. Precisamente. O equilíbrio é a chave. Cuidar das necessidades espirituais, sim, com oração, com a palavra, mas também cuidar das necessidades materiais, com assistência prática, com serviço. E o resultado disso, o final do texto mostra. Aplicar esses princípios não só resolveu o conflito interno, mas fez a igreja crescer e glorificou a Deus. Um resultado muito positivo, sem dúvida. E acho que fica uma reflexão para a gente, né? Olhando para essa solução tão equilibrada lá de Atos 6, como será que as nossas comunidades de fé hoje podem se autoavaliar? Será que estamos conseguindo integrar de verdade o fervor espiritual com a ação social prática, garantindo que as duas áreas recebam a atenção e os recursos que merecem, como partes essenciais da nossa missão? É algo para se pensar.